Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Dinho Ouro Preto. Esse aqui é o meu primeiro podcast, a primeira vez que eu gravo. Eu quis fazer podcasts porque eu tenho muitas histórias para contar. De várias coisas que me aconteceram, desde a minha própria vida, como a minha vida foi, como foi a minha infância, mais tarde, como foi a minha adolescência, a minha própria carreira, as coisas que me aconteceram. Várias vezes ao longo de entrevistas, ao longo desses anos todos, me foi dito que eu devia escrever um livro e eventualmente eu gostaria de um dia conseguir. E às vezes eu tenho a impressão que me falta a disciplina necessária, sabe, de você sentar lá diariamente e ficar lembrando e registrando essa sucessão de aventuras pelas quais eu passei. E às vezes eu tenho a impressão que eu sou um pouco disléxico, que eu tenho uma certa dificuldade para botar ordem na minha vida, porque ideias não faltam, assuntos não faltam, muita coisa me aconteceu. Eu sou uma pessoa por natureza muito curiosa, eu gosto muito de ler, eu sou um cara obcecado por notícias. Eu passei a minha vida inteira viajando, profissional viajando pelo Brasil, com Capital Inicial. Eu conheço bem o nosso país, eu dediquei a minha vida inteira ao rock and roll brasileiro, a levantar essa bandeira e embora a minha geração não tenha inventado o rock brasileiro, acho que nós contribuímos para botar de pé muito da infraestrutura que existe hoje em volta do rock. Eu acho que o que muitas pessoas hoje veem com uma certa naturalidade, ou seja, a vinda de bandas estrangeiras, o acesso a instrumentos importados, enfim, nada disso existia. Eu acho que contar um pouco a história dos primórdios da minha geração, de como a gente saiu da garagem, como a gente foi parar onde a gente está hoje, as aventuras ao longo dessa longa história são muitas vezes inacreditáveis e elas nunca foram registradas. A gente não tem sequer muitas vezes registros visuais de shows assim antológicos que nós demos, coisas muito intensas que nos aconteceram, e o único registro que a gente tem é a nossa própria memória. A gente não tinha o hábito de, por exemplo, quando nós éramos adolescentes, nós não tínhamos o hábito de levar câmeras conosco. Naquela época não existiam smartphones. Então, por exemplo, os primórdios da gente adolescente, a gente começando a ouvir música, quando eu conheci, por exemplo, o Ebert, quando eu conheci o Dado, aquilo tudo é anterior à internet, é anterior ao hábito de se fotografar tudo e se registrar tudo. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu encontro o Ebert, a gente fica ruminando sobre o passado. Ele fica lembra daquele episódio, lembra daquele dia na quadra em que aconteceu tal coisa, e o curioso é que muitas vezes, em retrospecto, passados tantos anos, o jeito que ele lembra de determinado incidente não é a mesma forma como eu me lembro. O tempo faz com que você acabe moldando a história. Eu não sei se são suas próprias emoções ou se cada um tem uma percepção diferente da realidade, mas cada um lembra de um jeito um pouco diferente. Um caso claro disso que me vem à cabeça é como nós conhecemos o que era chamada a Turma da Colina em Brasília, que era a turma do Renato e do Frei do Flávio, do Aborto Elétrico. Eu lembro de um jeito e na cabeça do Dado aconteceu de um jeito totalmente diferente do Dado Villa-Lobos, da Legião. Aconteceu de um outro jeito. Ou seja, vai saber como de fato aconteceu. Eu acho que o tempo transforma um pouco as memórias. Acho que as nossas emoções,
acabam pesando também. Você acaba dando ênfase a determinados detalhes que para outras pessoas são possivelmente irrelevantes. Mas, enfim, essas histórias todas acho que merecem ser contadas. Esse é um dos propósitos do meu podcast. Olhar para essa rica história do rock and roll brasileiro. As minhas aventuras com rock and roll brasileiro, eu tive, acho que, uma posição privilegiada dentro dessa história, que eu acredito que muitas vezes hoje eu tendo a olhar e achar que é importante para a cultura popular brasileira o que aconteceu. Então é importante que isso fique de algum modo registrado, que essa história seja contada. Muitos dos meus contemporâneos escreveram biografias. É uma coisa que eu gostaria de poder ter a disciplina necessária um dia para também botar no papel. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que o podcast vai ter que resolver. Mas eu não gostaria também que o meu podcast se resumisse à minha vida profissional. Eu sou por natureza uma pessoa muito curiosa. Eu venho de uma família, como eu poderia definir, de uma família acadêmica. O meu avô era professor, meus tios eram professores, meu pai chegou a dar aula, e eu cresci, pode parecer um pouco, talvez até difícil de acreditar, mas num ambiente bastante erudito. Basicamente, em volta de mim eram historiadores e cientistas políticos e diplomatas. Foi nessa atmosfera que eu cresci, e onde era estimulado o conhecimento, onde era estimulado a leitura. Os meus pequenas curiosidades assim a meu respeito, o meu bisavô foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele era conhecido como Conde de Afonso Celso. Ele escreveu uma obra chamada Por que me ufano desse país? E ele foi um dos primeiros imortais. Está lá o nome dele até hoje. Acho que ele uma das cadeiras tem o nome dele. E isso é do meu lado paterno. Do meu lado materno, o meu avô, pai da minha mãe, era membro da Academia Brasileira de História. E ele dedicou a vida dele inteira ele era curitibano, a fazer um museu em Curitiba, que era... ele chegou a ser um homem muito rico. Ele herdou, acho que do meu bisavô, uma plantação ou um negócio ligado a mate. E ele, no entanto, ele era professor de história, acho que da PUC de Curitiba, e ele pegou todo o dinheiro dele, o dinheiro que ele herdou, e ele fez um museu. Ele foi colecionando peças, especialmente da história, que diziam respeito à história brasileira, mas também curiosidades que ele conseguia colecionar pelo mundo afora. Esse museu ficava em Curitiba e ele abria um dia por semana a visitação pública, porque ele achava que ele tinha uma missão de educar o povo brasileiro. Ele achava que o Brasil só sairia da situação em que ele se encontra. Nosso país só conseguiria encontrar o desenvolvimento através da educação. Aliás, eu concordo com ele nesse aspecto. Mas eu lembro de passear pelo museu dele ainda criança, e eu era testado o tempo todo. Ele me mostrava pinturas de determinados presidentes ou importantes figuras da história do Brasil, e eu tremia de medo, eu suava frio, porque eu precisava saber quem eram e o que aquelas pessoas tinham feito. Eu lembro desse museu claramente. Eu tinha um pedaço, uma hora no museu, que ele tinha conseguido, não me pergunte como, ele tinha conseguido comprar ou achar, ou não sei como ele conseguiu, um pedaço do mastro de um dos navios principais da Batalha do Riachuelo. E estava lá, dentro do museu dele. E eram, olha, muitos objetos da Guerra do Paraguai. Eu lembro de objetos da Guerra Civil Americana. Era fascinante ver o museu dele. Esse museu hoje foi comprado
pela prefeitura de Curitiba e hoje pode ser visitada pelos curitibanos e por qualquer brasileiro que passe por Curitiba. Enfim, esse é um outro lado da minha vida que eu gostaria de falar sobre isso com as pessoas, falar sobre história, falar sobre livros. Eu sou um ávido leitor também, eu tenho um fascínio por literatura, por cinema. Também é uma coisa muito presente na minha vida desde muito cedo. Acho que essas 3 coisas são muito presentes na minha vida. Eu diria cinema, literatura e música. E eu gostaria de, ao longo desses podcasts, de falar sobre filmes, sobre diretores, de falar sobre direção de arte, sobre atores, sobre... olha, isso já é em si um universo infinito. Eu acho que muitas pessoas são como eu também, tem esse quase um vício por imagens, sejam elas do cinema ou televisão, que aliás está aí uma coisa nova que entrou na minha vida, que não fazia muito parte da minha vida, foi essas séries que estão se tornando uma obsessão planetária. Uma entrada, isso é uma entrada recente na minha vida. Até pouco tempo atrás eu via essas séries como uma espécie de uma subproduções que não estava à altura do cinema, dos grandes feitos, dos grandes filmes, dos grandes atores, dos grandes roteiristas. Eu sempre achava que isso ficava um degrau, algumas prateleiras abaixo, que era uma espécie de uma... a televisão nunca estaria à altura do cinema. No entanto, a minha filha, por insistência da minha filha, eu comecei há 2 anos atrás. A gente estava nos Estados Unidos e ela me obrigou. Ela fez na verdade, eu acho que ela fez uma aposta comigo, eu não lembro mais qual era a aposta. E se eu perdesse a aposta, eu seria obrigado a assistir o primeiro episódio de Game of Thrones. E foi assim que as séries entraram na minha vida. Eu perdi a aposta, eu assisti o primeiro episódio de Game of Thrones e eu não consegui mais parar. De Game of Thrones eu assisti, e isso já tinha se passado, sei lá, 6, 7 anos de Game of Thrones. Então eu assisti de uma vez só todos esses anos, os anos todos já tinham passado, e comecei a emendar nas séries seguintes. Eu assinei a Netflix. Na verdade, ela já era assinante, minha filha, assinante do Netflix, e ela me incluiu como um dos... eu não sei qual nome que se dá a isso, um dos membros da família que pode ver também. E eu comecei a eu mesmo selecionar os filmes que tinham mais o meu perfil. E desde então, essa é uma das coisas mais presentes na minha vida. Esse é um assunto que eu gostaria de falar. Eu acho que séries fascinantes foram feitas, e eu reconheço hoje o quanto eu estava enganado. Eu acho que você tem séries memoráveis, muito bem escritas, com artistas de primeira, artistas, inclusive muitos deles vindos do cinema, roteiristas também, cinegrafistas também. Então você tem muita qualidade. Eu acho que nesse universo da televisão é uma coisa. Eu gostaria muito de falar sobre isso, eu gostaria muito de falar sobre cinema, reitero, falando já de novo, repetindo, falar sobre música e falar como... olha, tem uma outra coisa. Quando eu falo essas coisas, eu tô falando isso tudo com vocês, galera, sem nenhum roteiro na minha frente. Tô falando das coisas que simplesmente me vêm à cabeça. Viagens. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Pegar minha família e no verão e no inverno e conhecer lugares novos pelo mundo afora. Eu tenho 3 filhos, eu sou casado com a Maria há muitos anos, acho que quase 25 anos, 24 anos. Nos conhecemos há 25 anos e nós fizemos viagens por vários continentes. Nós conhecemos a África, conhecemos vários diferentes países da Europa. A Maria é italiana. Eu comecei a frequentar a Itália como nunca antes. Eu vou uma vez por ano para a Itália e lentamente eu fui conhecendo o país inteiro. Um país pelo qual eu me apaixonei. Embora eu não fale italiano, a Maria fala italiano com a minha sogra. Então, ao longo desses anos todos, eu passei a entender italiano. Eu entendo